coronavírus é um desafio. E a tecnologia da Petrobras pode ajudar muito neste momento. Nossos cientistas e nossa rede de parceiros estão buscando incansavelmente soluções rápidas para prevenção e tratamento. Redirecionamos a capacidade de processamento de 2 supercomputadores para a pesquisa de combate à doença. Juntos, nossa energia fica mais forte. Meu nome é Bernardo Zaniobisky. Eu e o time do Rio2C estamos muito felizes em poder realizar o Rio2C Live. Eu gostaria de agradecer nossos palestrantes pela participação e por vocês estarem nos assistindo. Eu tenho muito orgulho de apresentar o painel Ações de Impacto na Pandemia. Sairemos melhores disso, onde a gente vai abordar o fato de a população brasileira ter doado já 2 bilhões durante a pandemia, empresas, ONGs e investidores estarem se unindo, se mobilizando virtualmente para gerar impacto, né? Tentar amenizar os problemas, formando inclusive alianças que a gente não imaginava. No nosso painel, a gente vai ter falando o Renato Enishman, que é Managing Director do Bradesco, o Eduardo Mufarrege, que é founder da Renova BR, o André Scheiman, que é co-founder da BR Investimentos, e o Fábio Porchat, que é sócio fundador, ator e roteirista do Porta dos Fundos. Queria lembrar que a gente tem uma ferramenta do YouTube de legendas, né, caso vocês queiram acioná-las. Então, por favor, Renato, pode começar. Obrigado, Bernardo. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, tá? Ainda mais do lado de tantas feras aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que, assim, do nosso lado aqui, eu queria falar um pouco do lado do Bradesco, mas acho que até, talvez eu esteja representando um pouco mais que até o mundo corporativo, né? Acho que, assim, quer dizer, já tinha um movimento recente das pessoas olharem para o nosso papel, né, como banco, no nosso caso, como corporações, no caso de várias empresas, do ponto de vista de um capitalismo mais consciente. Até esse termo é o termo que se usava muito, que é o capitalismo consciente. Eu acho que, assim, se você olhar a cartilha histórica, sempre se falava assim, poxa, o papel da empresa é gerar valor para os acionistas. Eu acho que hoje essa visão é um pouco mais global, um pouco mais holística. O termo até se usa em inglês é o tal do stakeholder capitalism, né? Você trabalhar não só para o seu acionista, que você também tem que fazer isso, mas trabalhar para todas as partes interessadas, né? Então, assim, o que a gente tem feito nessa crise, uma crise super séria, estamos vivendo um momento aí super importante para a gente, como pessoas, para as nossas empresas, né, para a sociedade como um todo, é tentar agir dessa forma. Então, assim, se eu puder falar um pouquinho como é que a gente tem feito em cada um desses elementos, quer dizer, começando aqui pela sociedade, acho que, assim, quando começou essa questão, né, que é uma questão de origem sanitária, né, uma questão, uma epidemia, a gente, na verdade, procurou o Ministério da Saúde e foi tentar ver como é que a gente podia ajudar como banco, né? E o que foi interessante é que o que nos falaram foi o seguinte, poxa, dinheiro agora para o Ministério da Saúde não era questão. Eles estavam muito mais interessados em a gente ajudar do ponto de vista do nosso know-how, de conhecer os fornecedores de equipamentos, de ter acesso a empresas fora do Brasil, que a gente tem no mundo inteiro, né? E foi dessa forma que a gente começou atuando e tem atuado do ponto de vista de olhar para a sociedade. Então, a gente doou 5 milhões de testes rápidos, né, para o Ministério da Saúde, a gente doou 15 milhões de máscaras e a gente tem usado muito de produção local, de costureiras, né, daqueles pequenos microempresários, né, para poder ajudar ali, estimular o negócio deles. A gente doou 50 milhões de reais em equipamentos médicos, 30 tomógrafos, a gente ajudou a fazer um hospital campanha no Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais afetadas, né, com 200 leitos. Então, a gente tem agido em diversas frentes. A gente pegou também 3 produtores locais de respiradores, né, porque a gente viu que é difícil você trazer, importar demora, tem uma guerra, uma disputa mundial por esses equipamentos, né, o mundo inteiro tentando fazer. Então, a gente conseguiu achar 3 produtores locais e estamos financiando e dando garantias, né. Quando a gente olha tudo isso aqui, a gente está falando de mais de 500 milhões de reais em diversas frentes, né? Sejam empréstimos, garantias, doações mesmos, né? E o que eu acho que é interessante é que a gente tem feito isso aqui muito em parceria, né? A gente fez muita coisa com a Rede D'Or, por exemplo, que é uma rede de hospitais super grande, mas talvez a parceria mais simbólica, aí, que eu acho que é mais interessante, que a gente fez muita coisa junto com o Itaú e com o Santander, né?
são, vamos dizer, competidores históricos, mas isso aqui mostra um pouco assim esse senso de união que a gente tem vivido hoje em dia, né? Para mim, enfim, como, né, parte do Bradesco, eu tenho mega orgulho de ver que, poxa, nesse momento a gente se junta ao Itaú, ao Santander, para fazer diversas dessas ações, muitas delas com outros bancos também, via Febraban. Então, isso aqui é um pouco do lado da sociedade que a gente tem feito. Quando a gente olha do lado dos nossos clientes, quer dizer, o que a gente quis é ficar o mais próximo possível dos nossos clientes, poder ajudá-los a atravessar, né? Porque ele começa com uma crise sanitária, mas depois rapidamente vira uma crise econômica muito séria, né? Então, o que a gente fez foi tentar, enfim, ajudar a vida dos nossos clientes da melhor forma possível. Então, a gente fez, por exemplo, prorrogação de parcelas por 60 dias, e a gente fez isso aqui de uma maneira super fácil, usando o nosso aplicativo online, é super user-friendly, então quem quiser pode ir lá, é fácil fazer, nas mesmas taxas. Eu realmente acho que isso aqui a gente provavelmente vai acabar prorrogando, né, porque a gente vê que isolamento em diversos lugares continua, né? A gente fez também o crédito facilitado para empresas que tenham menos de 10 milhões de reais de faturamento. A gente ajudou junto com o BNDES, também aqui Itaú e Santander, a gente tomando 15% do risco. Eu não vi isso aqui em nenhum outro lugar do mundo, né? Em geral, quem faz esse movimento são os bancos, né? Porque essas crises são enormes, são os governos, né? Porque as crises são enormes, mas a gente, como banco, também tomou 15% desse risco para facilitar o pagamento de folha. A gente já atingiu mais de 100 mil funcionários, esse mês deve ter mais no próximo pagamento de folhas. A gente, aquela ajuda de R$600, a gente já proveu para 1,5 milhão dos nossos clientes. Então, a gente tem ajudado muito a gente estar próximo dos nossos clientes. Do ponto de vista dos nossos funcionários, a gente tem 100 mil funcionários, são 100 mil famílias, né? É uma comunidade enorme, né? A gente também tem se preocupado bastante desse ponto de vista. Então, a primeira preocupação, óbvio, foi com a saúde dos nossos funcionários, né? A gente tem um programa chamado Viva Bem, a gente essencialmente turbinou esse programa, a gente tem mais de 100 médicos, óbvio, eles cuidam muito da saúde dos nossos funcionários, da saúde das famílias dos funcionários. É um negócio super bacana, é fácil de acessar, quem tiver dúvida, quem tiver eventualmente infectado. Então, foi uma rede que a gente fez de proteção, mas além da saúde em si, a gente tem cuidado muito da saúde mental das pessoas, né? Porque todo mundo está nesse ambiente diferente, home office, gera ansiedade, né, essa crise, né? Então, a gente criou um negócio de as pessoas mandarem vídeos das suas casas, de como é que está o home office. A gente criou um site onde as pessoas depositam os vídeos, tem ficado super bacana, ajuda a ficar leve, né? Alguns vídeos super engraçados até, outros emocionantes, super bacana. A gente também aproveitou, a gente deu curso de inglês online junto com a EF, para todos nós quem quiser aprimorar inglês. A gente tem uma série de outros cursos online que a gente disponibilizou para os nossos funcionários, junto com a Smart Fit, curso, treino de ginástica em casa para as pessoas poderem fazer, né? E aí, por fim, quer dizer, eu falei que, poxa, antigamente era só gerar valor para os acionistas, mas é óbvio que, assim, ainda é uma parte importante, né? Então, aqui tem duas coisas. Primeiro, assim, a gente tem que cuidar até da saúde do banco para a gente poder continuar fazendo isso, mas a gente tem, no caso do Bradesco, uma coisa muito especial, que é o seguinte: o nosso maior acionista, que tem 30% do nosso capital, é uma fundação, né, chamada Fundação Bradesco. A gente fala muito pouco dela, mas a Fundação Bradesco, ela leva educação para 100 mil crianças em escolas presenciais ao redor do país, são mais de 40 escolas ao redor do país, e a gente ainda tem, através de ensino à distância, a gente atinge mais ou menos 1 milhão de pessoas, né? Para ser ideia, assim, o curso mais acessado agora é o de empreendedorismo. Tem uma série de ações que, de fato, geram impacto, ajudam a mudar a sociedade. A gente fala pouco disso, mas, para se ter ideia, nos últimos 5 anos, né, entre dividendos, juros com seu capital próprio, a gente distribuiu 7,5 bilhões para a Fundação Bradesco. Então, ela é possivelmente a maior ONG do Brasil, certamente a maior ONG em educação. Então, enfim, acho que essa visão holística, tentando olhar para a sociedade, para os funcionários, para os clientes, para os nossos acionistas também, principalmente a Fundação Bradesco, é o que acho que tem ajudado a gente a pelo menos deixar a nossa marquinha e dar uma contribuição para a sociedade nesse momento tão importante. Obrigado. Edu, por favor, a bola é com você agora. Bom, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bacana ter esse espaço e falar um pouco sobre como a gente está se adaptando a essa nova realidade. E eu acho que, como todo brasileiro, a gente teve que, a partir dessa crise, rever uma parte da condução da nossa vida, né, e do nosso dia a dia, e, ao mesmo tempo,
pensar de que forma que nós, enquanto cidadãos, poderíamos ter um papel de impacto ou de um mínimo de contribuição para um país como o nosso, que é um país profundamente frágil. Parte da reflexão, né, quando essa crise ela bateu em todos nós, ela se dividia em diferentes frentes, né? Acho que a primeira é a questão social. O Brasil é um país com uma fragilidade social muito grande, como todos sabemos, com muitas pessoas que vivem aí num ambiente, num regime de informalidade, quase que vivendo da mão para a boca. Ao mesmo tempo, um problema sério de saúde, né, com uma condição que a gente, enfim, uma coisa nova que a gente desconhecia e não sabia muito bem como lidar. Acho que principalmente no meu caso, quando eu comecei a entender a gravidade da situação na Itália e o impacto e os desdobramentos dessa crise do lado de lá, do Atlântico, eu falei, putz, quando isso chegar aqui a gente vai estar num baita de um problema e sem saber muito bem como responder, né? De repente a gente agregou ao nosso vocabulário respirador, máscara, coisas que a gente, enfim, pelo menos acho que a gente sentia que a gente estava numa relação até mais distante. Por último, uma reflexão grande sobre a questão econômica, né? Dado que o Brasil tem, obviamente, empresas grandes como o Bradesco, mas a realidade é que as empresas brasileiras são empresas pequenas e médias, empreendedores, num lugar onde já é dificílimo você empreender, já é dificílimo você construir seu negócio, e a gente vinha aí de um ambiente de retração econômica brutal nos últimos 5 anos, e quando parecia que a gente estava passando, né, pelo pior, de repente todo o país é afetado por essa situação. Então, do meu lado, a reflexão foi nesse momento, o que eu, enquanto cidadão, mais do que através das companhias ou das entidades que a gente tem ligação, do que eu, como cidadão, posso trazer como contribuição. Na parte de saúde eu desconheço, é uma área que eu conheço muito pouco, então eu vi que tinha muita gente inteligente já atuando nela, então resolvi não me aprofundar, e eu acho que a gente conseguiu botar de pé 2 iniciativas das quais eu tenho muito orgulho e tive o prazer de ter, por exemplo, o André caminhando junto em ambas, que é União SP contra Coronavírus, para a gente levantar recursos para aquisição de itens de primeira necessidade, principalmente para essas populações mais desassistidas, e a gente arrecadou mais de 20 milhões de reais de mais de 5 mil pessoas físicas e jurídicas, quer dizer, um movimento muito bacana de solidariedade, e estamos fazendo entregas de 360 mil cestas básicas em diversas regiões do estado de São Paulo. Deixa a gente, obviamente, feliz, apesar de ser uma situação horrorosa, porque você ter que entregar alimento num país como o Brasil mostra que a gente, do ponto de vista social, tem muito para avançar. O alimento é um item de primeira necessidade e a quantidade de pessoas estão dependendo ainda dessa entrega de alimentos. E, por último, a outra área onde a gente achou que era importante botar a ênfase é na área de impacto econômico, né? Como eu falei, eu acho que assim, qualquer um que já foi empreendedor, no meu caso, sabe a vulnerabilidade que você tem em momentos de retração de economia e de falta de capital de giro. E nesse caso específico, a situação é ainda mais dolorosa, porque não é responsabilidade do empreendedor. Ele não estava fazendo nada de errado, ele não cometeu uma falha de gestão. Isso não tem a ver com ele. Isso foi uma coisa que veio de fora. E, aliás, um cenário que muito pouca gente previu, né? Se a gente pudesse ter prevenido, provavelmente, eu acho que a gente estaria mais preparado. Mas não estivemos, e a realidade é que, para esse pequeno empresário que hoje não tem capital de giro, que emprega e não tem acesso a crédito, a vida ficou muito dura. De repente ele se viu sem a sua receita. E eu falo isso como quem viveu algo parecido na crise energética em 2001 e que quebrou naquele momento. Então, nesse contexto atual, falei, putz, eu não vou permitir que, de uma certa forma, eu vou colaborar para que menos pessoas passem por isso. E aí a gente foi atrás de modelos similares que existem em outros países de ajuda ao pequeno empresário. E a gente encontrou nos Estados Unidos um modelo chamado Relief Funds, né? São fundos de estímulo. E nos Estados Unidos, só na crise do coronavírus, já são mais de 500 focados em apoio à pequena e à média empresa. E a gente botou de pé o primeiro Relief Fund brasileiro, o Estímulo 2020,
uma captação também inicial de R$20 milhões de pessoas físicas e jurídicas para entregar recurso sem nenhum a custo próximo de zero, com carência, com tempo para pagar, para que essas pessoas que vinham bem consigam ter uma ponte ou uma ajuda nesse momento, né, onde está faltando fôlego para o empreendedor brasileiro. E a minha preocupação é que se a gente não fizer isso, nós vamos matar o empreendedorismo no país e a nossa recuperação econômica não vai ser um V, como muitas pessoas gostam de pensar, ela vai ser um U prolongado, porque no Brasil, para piorar, quando você quebra, você não se livra do problema nunca mais. É quase que o Walking Dead, né? Diferente de basicamente todas as economias desenvolvidas do mundo, onde se você quebra, ok, você passa uma régua num determinado momento e você pode recomeçar a sua vida. Aqui no Brasil você tem casos de gente que está aí 10, 15, 20 anos depois ainda respondendo por processos jurídicos, fiscais, trabalhistas de épocas que são muito longínquas, né? E nesse caso é ainda mais grave, porque a pessoa não tem nada a ver com o coronavírus, quem tinha um quiosque no shopping, a mulher que era manicure, ou aquele cara que era um empreendedor e que estava abrindo a sua segunda lanchonete, e de repente essa lanchonete não tem nenhuma receita, né? O mundo do cara acabou. E por isso que a gente resolveu botar esse projeto de pé, e não sendo só um portal de apoio financeiro, mas um portal de apoio ao empreendedor como um todo, com conteúdos, com funcionalidades para que ele possa botar sua loja online, para que ele possa ter uma gestão de fluxo de caixa mais eficiente, ferramenta de CRM, enfim, todo um canal de apoio para o empreendedor, tudo pro bono gratuito, para que ele possa sair dessa melhor, porque se a gente conseguir apoiar essa cadeia minimamente, isso faz com que a gente possa ter uma recuperação econômica no momento certo. Então, essa foi um pouco da contribuição que a gente quis deixar nesse momento, e lembrando que, assim como acho que a gente já ouviu o Bill Gates, é legal a gente pensar, dado que essa pandemia vai ficar na memória de todos nós, né, nesse momento, qual foi a nossa contribuição e o que cada um de nós fez, né, e se a gente fez o que estava efetivamente ao nosso alcance. E eu quis deixar para mim um pouco dessa sensação de que o que era possível foi feito, e que ainda que a gente não consiga resolver todos os problemas, a gente está atuando para botar luz nos problemas, para que a partir da luz nos problemas a gente possa coletivamente encontrar soluções. Bola com você. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer especialmente a Carla Esmeralda e ao Bernardo por terem me convidado para esse painel. Eu queria contar um pouco da história. Eu depois de 7 anos morando fora do Brasil, em outubro eu voltei para o Brasil. Fui convidado pelo pessoal do Agora para um evento no INSPER, onde lá foi um encontro com 80 pessoas, que eram moradoras de favelas e periferias do Brasil inteiro. Eu saí daquele evento de uma maneira estimulado, energizado. Eu vi o quanto de coisas boas que estavam acontecendo, né, nas periferias do Brasil. Estávamos lá reunidos com representantes de ONGs, empreendedores, secretários de cultura, de educação, 8 horas de interação para entender como é que o Brasil poderia pensar diferente para buscar diminuir as desigualdades sociais. Então, eu saio daquele evento, no dia seguinte eu ligo para o Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, que foi uma das pessoas que palestrou, e falo para ele da minha sensação positiva da saída do evento, e que eu achava que, a minha volta ao Brasil, eu gostaria muito de me dedicar ao tema do empreendedorismo. Isso já era fato e já é uma história até da nossa família. Mas o fato é que ele falou: André, você precisa conhecer um cara. Ele me apresentou o Celso Ataíde. Celso Ataíde foi o fundador da CUFA, né, que é a Central Única das Favelas, há 20 anos atrás. E a gente foi fazer uma primeira reunião de nos conhecermos, e era 1 hora, a gente acabou ficando 4 horas. A partir de lá, a gente começou a ter várias interações. Quando estoura o coronavírus, eu tive um pensamento de pensar no sentido de ou eu vou dispersar o meu tempo ou eu vou focar, poder ser mais impactante, né? Junto disso, tive o prazer de ser convidado
pelo Edu Mufarrege, para participar da criação, como ele falou, do Estímulo 2020, onde eu lá sou simplesmente um palpiteiro, né, vamos dizer, junto a um time muito qualificado, e me vi dando a mão para o Celso Ataíde. Resolvi focar o meu tempo, meus recursos e a contribuição para a Central Única das Favelas, né? Por essa perspectiva de que as pessoas que estavam lá, que moram na periferia, nas favelas, muitas delas pessoas que são diaristas ou que trabalham em cabeleireiros, enfim, que ganham o dia para pagar o outro dia, né? Então, essa ligação com o Celso foi bastante impactante para mim, porque eu percebi que eu podia ajudar bastante, né? Então, a partir daquele momento, a CUFA começa a se estruturar, né? No sentido de arrecadação, porque eles nunca tinham feito arrecadação financeira nos últimos 20 anos. Então, eu, com a minha contribuição nesse momento, foi ajudar, através de contatos, com uma empresa que ajudou a gente, a Infracommerce, que é uma empresa que ajudou a gente a montar todo o sistema de arrecadação de doações financeiras, né, de dinheiro, e, ao mesmo tempo, organizar também, ajudar o Celso a organizar um pouco o tanto de doações físicas que ele recebia via telefone, via WhatsApp, né? Então, esse projeto começou a partir desse momento, e o Celso trouxe a ideia da gente focar nas mães das favelas, mães da favela. E aí a gente criou essa campanha que está no ar, né? Quem puder contribuir, www.mãesdafavela.com.br. A gente, junto com a PicPay, que faz a parte do pagamento, chegar num aplicativo para aquelas pessoas que tenham o aplicativo, um smartphone ou um parente que tenha. Junto disso, também uma empresa que chama-se Acesso Digital, que garante que aquela pessoa é aquela pessoa através de reconhecimento facial. E também para aquelas pessoas que não têm um smartphone, a gente conseguiu um fato bastante assim, emocional para mim, que foi a união da Ticket com a VR, que é a nossa empresa da família, a VR Benefícios, junto com a Ticket, que é um concorrente histórico de quase 40 anos. Então, a gente juntou forças para que as mães da favela pudessem ser atendidas nesse momento de crise. E as mães, por quê? Porque são elas que cuidam dos filhos e também são elas que cuidam dos idosos. No primeiro momento, a gente resolveu ir pelo caminho de fazer a distribuição de dinheiro, exatamente pelo fato de fazer com que as pessoas pudessem optar pelo que elas gostariam, precisariam de comprar nesse momento, né? Às vezes a pessoa está recebendo uma cesta básica, que é maravilhoso, mas ela está precisando do dinheiro para pagar o gás. Então, a decisão de fazer entrega de recursos financeiros, né, de dinheiro através do meio digital, foi interessante, e a gente diminui também, principalmente nesse momento em que as coisas estão se agravando, números estão mais acentuados no Brasil, a gente consegue diminuir o fluxo de pessoas que estariam indo fazer essa doação chegar na ponta final. E junto disso, tudo, a gente viu também um volume enorme de doações sendo feitas, desde álcool gel, até carne, até insumos como gás, né? Ontem mesmo a gente recebeu a doação de 30 mil botijões de gás que estão sendo distribuídos nas periferias, nas favelas principalmente, né? Isso tudo só é possível por conta de nada digital, que é o exército do bem, né? É o exército de voluntários que a CUFA tem na ponta. Hoje são mais de 2 mil pessoas trabalhando em 5 mil favelas. 5 mil favelas estão sendo atendidas por essa campanha. E até agora, entre doações físicas e doações financeiras, a gente já tem uma arrecadação de quase 62 milhões de reais, 6,5 toneladas, 6.500 toneladas de alimentos, 2 milhões de pessoas impactadas. São 500 mil famílias, considerando que cada família tem quatro pessoas, né?
Então, enfim, eu estou muito feliz, né, apesar do sofrimento diário que a gente vê na vida das pessoas, a forma como está sendo tratada a vida nesse momento, né, principalmente pelas lideranças federais, é de se lamentar no momento em que a gente precisa de compaixão e solidariedade, e conseguir fazer um momento difícil ser um oxigênio na minha vida, alimentando meu coração e ajudando pessoas que realmente precisam nesse momento, e ao mesmo tempo ficando de bem comigo mesmo, ajudando a apresentar para os meus filhos uma realidade, mostrando para elas o que o pai delas está fazendo nesse momento de crise. Então, apesar das dificuldades e da tristeza, o meu sentimento é de uma emoção positiva. Obrigado. Obrigado, André. Porchat, por favor. Eu acho que um dos impactos maiores para mim vem da frase do nosso presidente, a última dele, né? Amanhã já vai estar velho esse vídeo. Quando ele diz, e daí eu lamento, né? Eu não posso fazer nada, eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Eu acho que se a gente parar para analisar tudo que está dentro disso aqui, a gente pode tirar uma lição muito grande, assim. O e daí? E daí é muito importante a gente se dar conta, e nesse momento talvez a gente esteja forçado a se dar conta, de que estamos todos interligados. Estamos todos. A gente, quando pensa assim, aquilo ali não é problema meu, né? Aquele mendigo que está lá na rua, não tem nada a ver com ele, aquela pessoa que está lá no interior do Piauí passando fome, não é meu, o e daí é uma total desconexão do que a gente está passando hoje, no sentido de se conectar com o outro, prestar atenção no outro. E o outro é o mendigo, o seu vizinho, a sua avó, a sua mulher, a mulher que está na favela apanhando do marido que está bêbado e batendo nela. Então, o e daí já é a primeira frase que a gente tem que aprender muito com ela. O primeiro termo que a gente tem que aprender muito com ela. Lamento. É muito triste você lamentar o que está acontecendo. Você não tem que lamentar, você tem que estar apavorado, você tem que estar desesperado, você tem que estar completamente tomado. Se você não, em algum momento do seu dia, você não para falar, meu Deus do céu, o que vai ser dessas pessoas? O que vai ser desse povo? O que vai ser dessa gente que não tem o que comer, o que beber? Você não lamenta. Você se desespera, você se desestrutura. E é isso que mexe, que nos move para a gente justamente não falar e daí, para a gente falar e agora. E aí sim nos mover para isso. Quando diz não posso fazer nada, é totalmente o oposto. O brasileiro está aprendendo que ele pode fazer e que ele tem que fazer. Nós todos aqui estamos fazendo e temos que fazer e estamos preocupados com fazer. E não é o fazer para a gente. Não é nem o fazer egoísta, e mesmo assim poderia até ser, mas é o fazer para que, como sociedade, enquanto brasileiros, enquanto Brasil acima de todos, a gente se mantenha e se sustente. Então, não posso fazer nada, é exatamente o oposto. Nós temos que fazer alguma coisa, temos como fazer coisas. E não, mas eu não tenho dinheiro, mas não é só com dinheiro que você pode fazer coisas. É você podendo ser solícito com as outras pessoas, é você estar atento com quem está à sua volta, é ligar para as pessoas próximas, é se conectar com seus vizinhos, com o seu bairro, com os vendedores, com quem está do seu lado. Então, não posso fazer nada, não existe frase mais falsa do que essa nesse momento. E Messias não faz milagre, né? Eu sou Messias, não faço milagre. Ninguém quer milagre. Milagre não existe. Então, se você ficar esperando por um milagre, ele realmente vamos todos morrer. O que a gente tem que fazer é a nossa parte. E a nossa parte hoje são pequenos e grandes milagres. Grandes milagres como 2 bilhões de reais que estão sendo trabalhados nesse momento de doação. E nossa parte e os nossos pequenos milagres com os meus R$10, os meus 15, as minhas divulgações, estou dizendo as minhas, não Fábio, dos seres humanos, das pessoas, as minhas conexões, a minha ajuda para a mercearia do bairro. Então, os pequenos milagres que estão sendo realizados, eles fazem totalmente parte. Então, o e daí lamento, não posso fazer nada, eu sou Messias, mas não faço milagre, é uma frase que a gente precisa usar como modelo, a gente botar e olhar e falar assim,
como é que eu faço todo o contrário do que está sendo dito? Então, pensando nisso, Fábio, eu fui muito impactado por isso desde o início. Eu tenho passado por uns momentos exatamente de repente eu paro tudo que eu estou fazendo e falo, caralho, fudeu. E eu falo essas palavras feias nesse momento, mas é porque só isso pode dizer o que está acontecendo. E como estamos passando todos por isso, não dá para você dizer que o corona é de esquerda ou de direita, porque o corona ele é assassino, ele é mortal, ele é desestruturante, ele é tudo aquilo que a gente não parou para prestar atenção, não parou para combater, não parou para evitar esse tempo todo. Enquanto criador de conteúdo, enquanto artista, ou enfim, criador, a primeira coisa que me veio quando eu senti que as pessoas iam ficar em casa e que a gente ia viver essa quarentena, porque no início eu também fui um dos que falei, pô, isso aí, será que chega aqui? Isso é uma bobagem. Mas o problema não é errar, o problema não é ser ignorante, o problema é reconhecer isso e falar, opa, estava eu errado, então agora o negócio está acontecendo de outra forma. A primeira coisa que eu falei é eu não posso parar, porque do meu lado eu preciso continuar criando. Essas pessoas vão ficar em casa e elas precisam ter como ficar em casa, mentalmente falando. A gente fala, logicamente, pessoas que não podem ficar em casa, que moram 10 pessoas numa casa, que cabem 2, enfim. Eu não estou nem dizendo por aí. Você quer ver uma coisa? A Glaucia trabalha aqui em casa. E, obviamente, quando tudo isso começou, eu falei, Glaucia, você fica na sua casa, não precisa vir para cá, fique tranquila. E aí, estou mandando mensagem, como é que tá aí, tá tudo bem e tal. E aí, daqui a pouco, ela mandou uma mensagem, Fábio, tá sendo muito difícil aqui. Eu falei, puxa vida, por quê? Ela falou, porque a minha internet não funciona e eu não tenho televisão. Eu, na minha cabeça de todo brasileiro tem televisão, mas não tem geladeira, né? Aquele pensamento que a gente tem. Eu falei, como assim não tem televisão? Ela falou, não tenho nada, então eu estou aqui, não aguento mais, eu estou uma semana aqui, eu estou desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, lógico. Eu falei, calma, Glaucia, espera aí. Aí peguei uma televisão da minha casa, eu falei, estou mandando para você assistir alguma coisa. Mas aí eu me dei conta de como o entretenimento é fundamental para a gente conseguir respirar um pouco. É claro que eu não estou falando comparando isso aos médicos, às pessoas, ao governo que tem como fazer coisas, políticas públicas e tal. Eu estou falando de outra coisa, que é fazer com que as pessoas consigam desconectar um pouco de tudo que está acontecendo, se dar a tranquilidade de naquele segundinho, naquele minutinho, naquela uma horinha, poder rir, e está tão difícil rir. Então a gente no Porta dos Fundos não só planejou um monte de coisa para lançar e criar conteúdo e gerar conteúdo, como eu, Fábio, pessoalmente também tenho feito isso. Eu tenho não só feito lives diárias e conversado com as pessoas e batendo papo, mas eu tenho topado tudo que aparece. Todo mundo que vem falar comigo que eu quero fazer isso, eu quero fazer. Vamos conversar, vamos. Aí alguém até um dia falou assim, mas você não acha que vai ficar demais? Eu falei, não estou nem aí que vai ficar demais. Eu quero que as pessoas estejam ativas, eu quero que as pessoas estejam se distraindo, eu quero que as pessoas consigam, por alguns segundos, ficarem em casa, porque elas têm alguma coisa para fazer. Eu desci para ir na farmácia e a moça atendente da farmácia falou, adorei sua live com a Bruna Marquezine, eu e minha família a gente ficou assistindo, gostei muito. Aí eu falei, hoje vai ser o Paulo Gustavo. Falou, ai, que ótimo, vou chegar em casa, vou assistir. E aí você vê como você atinge as pessoas uma a uma. As pessoas precisam disso, as pessoas precisam desse carinho, desse afago, de um modo geral. Quando a gente dá uma cesta básica, é lógico que a gente está afagando, quando a gente doa dinheiro, quando a gente faz o trabalho voluntário, mas quando a gente toca na campainha do vizinho e pergunta se ele precisa fazer compras, quando a gente fala, tu tomou vacina da gripe já, quer que eu te leve? Então, o que me parece muito importante para que o brasileiro, e é muito esquisito falar o brasileiro como se fosse uma entidade, afinal de contas são 210 milhões de pessoas, e não existe o brasileiro, né? Mas para falar de Brasil, que a gente perceba os nossos privilégios, as nossas diferenças, os nossos sofrimentos, os nossos problemas e perigos que corremos, e que a gente se compadeça disso, que a gente olhe para o outro. Eu acho que isso é uma coisa que não estava acontecendo. A gente nunca ficou tanto preso numa tela sem olhar para o outro, e nesse momento a gente simplesmente virou a tela
A gente está agora usando isso para olhar para o outro. A gente está falando agora, ó, vamos aqui nós 4, estamos aqui sendo ouvidos, nós 5. Então, o impacto que isso me deixa é de que não podemos parar. A gente não pode parar. E daí, lamento, não posso fazer nada, não faço milagres, é parar. Essa frase não foi dita pela minha irmã de 12 anos que não aguenta mais a vida. Foi dita pelo líder da nação, por uma pessoa que é justamente quem não pode parar. O Brasil não pode parar, não tem isso? A gente não pode parar e a gente não pode se contentar com idaís, com lamentos, com não posso fazer nada. Nós podemos sim fazer coisas. E não é no sentido bonito, clichê, vamos dar as mãos e fazer juntos. Não, não, isso está se tornando uma realidade. A gente pode e a gente tem que fazer. Então, lá no Porta dos Fundos, e eu pensando também pessoalmente, eu não vou parar, eu não quero parar e não tem como parar. E mesmo que eu queira parar, eu não vou. Não só tentando o máximo, o Porta dos Fundos é uma empresa, não é uma grande empresa, mas temos ali nossos 60 funcionários, então, enfim, estamos mantendo essas pessoas, estamos trabalhando para isso, estamos trabalhando criativamente para isso não parar, para a gente lançar conteúdos de todas as formas, de todos os tipos, num momento que as pessoas precisam desse conteúdo. Então, o que eu desculpa, sinto... só por ser mal educado, eu só preciso controlar o tempo aqui. Lógico, eu acabei de olhar aqui. Já vai para as perguntas, é isso. Vamos lá. Renato, uma pergunta para você. Como é que você vê o papel do Bradesco na recuperação do país? Vocês são um símbolo, o tamanho de vocês é o tamanho de um país. Né? Qual é o papel? O que você espera de vocês mesmos? Legal, Bernardo. Eu acho o seguinte, quer dizer, é até curioso porque assim, a última grande crise que a gente passou, né, ela teve origem até no mercado financeiro. Não foi aqui no Brasil, foram os bancos, né, principalmente os europeus e os americanos. Então, essa daqui não, né, começou com uma crise de saúde, uma crise sanitária, mas eu acho que até deixa mais relevante ainda o nosso papel como um agente de solução, na verdade. É assim que eu encaro, que a gente tem a consciência aqui, todo mundo aqui do Bradesco tem a consciência da nossa relevância para a gente ter esse papel. Eu acho que assim, um pouco em todas as frentes, como eu falei, né? Quer dizer, a gente tentar ajudar a sociedade com diversas doações no lado de saúde, a gente tentar cuidar dos nossos clientes, né? Eu sempre penso o seguinte, os clientes eles têm ou uma necessidade ou um sonho, né? Do lado da necessidade, muitas vezes a gente vai através de financiamentos, a gente ajuda eles e tal, e os sonhos, muitas vezes o cara quer, sei lá, estudar numa universidade privada, ou ele quer ter uma casa, e a gente também ajuda ele a poupar. Então, assim, a gente tem que hoje focar nas necessidades, né, dos nossos clientes e da sociedade, para que as pessoas possam continuar a ter esses sonhos, né? Até o Porchat comentou a questão, né, de manter os funcionários. A gente aderiu, até ajudou a criar aquela campanha do Não Demita, né? Que é um negócio super bacana, para que todo mundo tenha um compromisso, né, de durante a crise manter seus funcionários. A gente está super ativo nisso aqui. Assim, tem diversas frentes. Como eu falei, eu acho que olhando para a sociedade, para os nossos clientes, para os nossos funcionários também, do Não Demita a saúde deles, a gente acho que vai ajudar demais a sociedade, inclusive com os nossos próprios acionistas. Você que é o cara mais engajado aí e está fazendo um trabalho incrível para tentar melhorar a nossa sociedade, aí, como é que você vê a mudança de engajamento do brasileiro? Seja o empresário, seja o cidadão, o que está diferente? O que vai ser o novo normal do brasileiro? Essa é uma pergunta super difícil, Bernardo, porque a gente tem uma tradição de esperar que alguém faça pela gente. Esse é um traço cultural do brasileiro de, putz, mas eu estou pagando meu imposto, então alguém tem que resolver, eu não vou cuidar da praça do lado da minha casa, porque é responsabilidade da prefeitura, eu não vou me incomodar com um vizinho, eu vou chamar a polícia, porque a gente tem essa tradição de achar que a presença estatal ou a presença, que as coisas não são responsabilidade nossa, quando na verdade elas são. A responsabilidade é nossa, a rua é responsabilidade nossa, a biblioteca do bairro é responsabilidade nossa, e a ocupação da cidade é responsabilidade nossa. Então, eu acho que eu adoraria ver que após esse processo a gente tivesse uma transformação. Eu acho que essa é uma ambição meio longa, porque isso vem de uma linha cultural, colonial e de formação de identidade, né? Então acho que isso é um long shot para mim.
no curto prazo. Do outro lado, minha maior torcida, que a gente abandone as tradições que nos emperram. Por exemplo, a cultura cartorial, a não abertura à tecnologia. A telemedicina é um ótimo caso, né? Você poder fazer consultas médicas a partir de telefone, ampliar o acesso, a gente criar um sistema de identidade nacional que funcione. A gente está vendo aí toda a política pública no Brasil é um jogo de batalha naval, enquanto a gente deveria ter o dado de quem precisa, quem é o mais vulnerável, para que a gente pudesse ter precisão nas ações de política pública. A gente não consegue, é um desperdício de dinheiro maluco. E, por último, que também acho que essa imersão tecnológica que todos nós tivemos que passar nos ajude a evoluir no pós-crise com maior velocidade, em áreas como a gente falou de saúde, prestação de serviço público, educação. Então eu acho que tem várias oportunidades que saem a partir daqui e esperamos que uma sociedade também mais engajada. Mas uma sociedade quebrada, é difícil ela estar engajada, porque a prioridade no final do dia é você botar comida na mesa e alimentar sua família. Então, se a gente sair como uma sociedade quebrada, é difícil ter a demanda da sociedade engajada. Então, a gente tem que sair vivo, temos que garantir nosso presente para que a gente possa ter um futuro. André, se puder falar um pouquinho da tua visão, você que está super engajado aí na questão da periferia, como é que você vê o novo normal na periferia e como é que você vê a tecnologia ajudando a diminuir a desigualdade no Brasil? Eu sei que é muito para falar em pouco tempo, né? Por favor, me dá aí a tua visão. Eu queria, quando eu recebi uma informação vindo de uma pesquisa que era assim, quando eu perguntava para a classe AB o que eles achavam da periferia e das favelas, as respostas eram assim, é um lugar de insegurança, de tráfico, de drogas, de gente ruim. Aí quando você perguntava para a favela, para as pessoas que moram na favela, na periferia, como eles se enxergam, era um lugar de comunidade, de compaixão, um lugar onde um ajuda o outro. Então eu realmente espero que a gente saia desse trágico momento da história com muito mais compaixão pelo próximo, com muito mais amor pelo próximo, que a gente consiga enxergar que essas desigualdades que existem no nosso país, elas precisam ser rapidamente rompidas, né? E a gente, como sociedade civil, isso eu tenho aprendido muito aí com o Eduardo Mufarrege, a gente tem que se engajar, porque se a gente não fizer, não vai rolar. A gente tem que se engajar e tem que inspirar. Acho que isso também é muito importante. Muitas vezes as pessoas ficam com medo de aparecer, com medo de expor a sua marca, mas eu acho que isso é fundamental no momento para que a gente possa inspirar novas empresas, novas pessoas nesse movimento positivo. O Fábio, não vai dar tempo de eu fazer mais nenhuma pergunta, porque eu queria passar uma mensagem. A primeira mensagem é para você, né? Eu nunca tinha te conhecido pessoalmente, mas sempre admirei tua inteligência. Você não falou aqui, mas eu vi tuas mensagens para o pessoal do Mães da Favela. Eu sei o quanto você está engajado e passei a te admirar muito. Eu acho que espero que a classe artística aprenda com você, faça metade do que você está fazendo. Eu realmente passei a te admirar muito. Eu sei o que você está fazendo e tem pessoas que sabem o que você está fazendo, mas o importante é a sua família, né, que sabe o que você está fazendo nessas horas que a gente mostra ou melhor ou pior, né? A segunda coisa que eu queria falar para os três, eles são muito meus amigos, o quanto eu estou orgulhoso de vocês. Esse painel para mim é muito especial, né? Eu queria citar, tem a ver com o que o Fábio falou, né? O trecho final do filme do Lista de Schindler, que ele salvou mais de 80 judeus na Segunda Guerra, e ele está chorando do fundo da alma porque ele não conseguiu salvar mais um, né? Então, realmente, é essa mensagem, né? Qualquer um que morrer a menos, fez todo sentido a gente fazer qualquer coisa, né? Se a gente se isolar para salvar uma pessoa, né? Por que alguém merece mais viver do que o outro? Não existe isso. Então, eu tenho muito orgulho de vocês, e a gente, infelizmente, estamos passando por isso, mas a gente vai lembrar com muito orgulho, né,
o impacto que a gente pôde fazer pelas pessoas. E com isso queria agradecer a todos aí pelo excelente painel, muito bacana. E agora no final a gente vai ter uma mensagem da Petrobras, eles vão colocar um vídeo aí sobre o edital de startups também para incentivar desenvolvimento tecnológico e geração de emprego. Muito obrigado. Olá, pessoal da Rio2C Live, esse evento que fala sobre criatividade e inovação. Eu sou Juliano Dantas e responsável pelo Centro de Pesquisas da Petrobras. Falando em criatividade e inovação, eu queria conversar um pouco com vocês sobre o nosso programa Conexões para a Inovação, que é o programa de inovação aberta da Petrobras. Dentro desse programa, nós temos os módulos Startups. Estamos agora caminhando para o segundo módulo, cujo edital vai sair agora em maio. A partir do dia 11 de maio até o dia 30 de junho poderão ser feitas as inscrições. E nesse edital, que é uma parceria com o Sebrae, estamos buscando pequenas empresas e startups que têm seu DNA, criatividade, inovação, desenvolvimento tecnológico, que possam ser aplicados à indústria de óleo e gás. As tecnologias que a gente está buscando nesse módulo vão de tecnologias digitais, de maneira geral, com aplicação transversal na empresa, robótica, eficiência energética, modelagem geológica, inspeção, manufatura, dentre outros. Se a sua empresa tem esse perfil, fique ligado em nosso site. As inscrições ocorrerão, como eu falei, entre 11 de maio e 30 de junho. Vocês serão muito bem-vindos. Contamos com a sua energia para transformar. Tenham todos um excelente evento. Um abraço.